Bom, gente, então, aí depois do Narciso, né, que é um tipo muito característico de homem, né, nas artes marciais, a gente tem o invejoso, tá? O invejoso também é muito característico nas artes marciais. Geralmente, o invejoso, ele vai se relacionar com uma mulher marcial, né? Vai virar uma competição. O invejoso, ele é o seguinte, ele tá com uma mulher, tá? É um homem que tá com uma mulher e ele tem inveja, né, de coisas nessa mulher, tá? Muitas vezes ou a mulher é muito inteligente, é mais inteligente que ele, é melhor na arte marcial que ele, ela ganha mais que ele. Então, o invejoso, ele é o tóxico, ele não consegue ver que cada um é cada um, né? E que a mulher a mulher não tem que ser menor que ele, né? Então, esse homem, ele vai ter inveja dessa mulher, porque ele quer brilhar, né? Só ele quer brilhar, ele quer uma mulher sombra. A maioria dos homens se encaixam nesse, né? Tem essa característica, né? Vocês podem ver, é só você começar a se relacionar com um homem e você começa a se destacar em alguma coisa, você vai ver que o homem começa a querer te apagar. Ele vai usar inclusive chantagens emocionais, estratégias emocionais para te apagar. É muito comum isso, tá? Acontece isso é muito comum, né? Nas mulheres que são mais independentes, né? Que tem personalidade. É o homem tóxico, tá? O invejoso. O invejoso ele não consegue entender, né? Que cada um deve ter o seu brilho, né? E seu destaque. Não, só ele quer aparecer. É muito comum, tá? É, o invejoso. Então, o invejoso também é o tóxico, né? O narciso, o invejoso. Aí depois nós vamos ter o vingador, tá? O vingador também é um homem marcial. Eu conheci alguns homens com essa característica do vingador. Vingador é aquele homem que foi traído por uma mulher, ele foi deixado, abandonado, né? Ele teve algum problema em algum relacionamento assim antigo, ele não conseguiu superar isso. E ele vai descontar nos relacionamentos dele. Ele vai trazer essas coisas do passado, né? Coisas que aconteceram em outros relacionamentos, e ele vai se vingar da mulher que ele está, tá? Então, esse é o vingador, altamente tóxico, tá? Todos esses perfis de homens que eu estou dizendo são homens extremamente comuns, muito comuns, não só no mundo marcial, como em todo mundo. E são homens altamente tóxicos, tá? Vocês vão ver essas características em todos os homens, praticamente. Eu conheci um homem assim nas artes marciais, inclusive. Ele foi um dos caras que me chamaram para sair, eu dei um fora nele, tá? Ele me disse isso, ele disse, olha, eu saio só pra zoar com as mulheres, brincar com as mulheres. Aí depois eu fiquei sabendo que ele se relacionou muito tempo com uma moça, a moça não sei se terminou o relacionamento com ele não conseguiu superar, então ele desconta isso nos relacionamentos, nas outras mulheres. Eu dei um fora nesse cara, inclusive dei um fora nesse cara justamente por essa fala dele, que ele sai com as mulheres pra se divertir. Então eu dei um fora nele por mim e por todas, tá? Foi bem dado fora, tá? Então a gente vai encontrar muitos homens assim que se relacionam, tem alguns relacionamentos com isso. Se a mulher saiu do relacionamento é porque realmente ele fez alguma coisa, tá? Porque nenhuma mulher sai por nada. Ele deve ter aprontado alguma coisa, tá? Então é isso. Com um cara desse foi a melhor coisa que ela fez mesmo. Então os homens são muito vingativos, os homens são muito tóxicos. Os marciais, então, terrivelmente, terrivelmente. Eles têm todas essas personalidades. Então, fuja do homem vingador, o vingador. O vingador, ele é altamente tóxico e ele vai trazer essas amarguras, né? Essas decepções dele para os relacionamentos, tá? E ele vai descontar na mulher que estiver com ele. É o vingador, tá? Aí a gente tem o corrosivo. O corrosivo também é um tipo muito comum de homem, é aquele homem que fica humilhando a mulher, tá? Ele humilha a mulher. Se uma mulher, vamos supor, tá, sei lá, às vezes a mulher tem alguma questão, né? Tá pesando um pouco mais naquele momento, tudo, então ele vai fazer pequenas brincadeiras maldosas e corrosivas que diminuam essa mulher, tá? Então ele vai diminuir, ele é extremamente cruel. O corrosivo, ele é o cruel e ele é o homem perverso. Também já conheci homens assim, no mundo marcial já vi homens fazendo isso. Inclusive no Aikido, eu vi um cara casado com uma mulher e ele, na frente de todo mundo, começou a falar mal do Aikido dela, diminuir ela, sabe, né? Então, e ela ria, achava legal. Então, assim, muitas vezes a mulher, ela se acostuma, ela tá acostumada com um relacionamento corrosivo, né? Com um homem corrosivo, que a autoestima dela é baixa.
né? A autoestima dela é baixa e ela já se habituou a um relacionamento tóxico, com um homem tóxico. Então, o homem corrosivo é esse. Ele é um homem extremamente perverso, ele vai humilhar, fazer brincadeiras que humilhem e ofendam a mulher. Tá? Ele vai pegar coisas que às vezes a mulher chateia uma mulher, né? Sei lá, coisa de peso, ou coisa de, sei lá, alguma coisa que chateia a mulher e ele vai diminuir a mulher, tá? Altamente tóxico, né? O corrosivo. O corrosivo, ele tem problemas, né? Bom deixar claro que todos esses homens, eles têm problemas. O problema é com eles mesmos, né? Eles são doentes, eles são tóxicos, só que eles passam isso para o outro. Eles descontam no outro um problema que é deles, tá? Aí nós vamos falar do o profissional. O profissional é aquele cara que não deu certo, né, na profissão. A profissão dele não vai bem, ele não deu certo, então ele vai fazer o seguinte, ele vai jogar isso tudo na mulher, tá? Nos relacionamentos dele. Essa decepção, essa frustração profissional, né, de algo que não deu ou não saiu do jeito que ele gostaria, ele vai jogar na mulher nos relacionamentos, tá? Essa frustração dele. Então e o profissional, ele é um homem extremamente bem, ele tem, sabe, uma aparência boa, sabe, ele fala bem, entendeu? Então ele é um cara bem assim, ele é bem situado, sabe? Ele é profissional mesmo, ele é um profissional frustrado, né? Que vai jogar essas frustrações na mulher, nos relacionamentos. Também altamente tóxico e muito comum. Muito comum esse perfil de homem. No mundo marcial a gente vai ver bastante, tá? Muito, muito, muito. O carente é aquele que se faz de coitadinho, né? Também muito comum, tá? Né? O homem se fazer de coitadinho, né? Que ele tá se separando, que o casamento dele tá muito ruim, entendeu? Então, assim, eles não têm mais nenhum relacionamento, né? Muito marcial, vários marciais já vieram com essa conversa comigo. Mandei eles passearem, claro. Né? Casado, entendeu? Gente, por favor, olha, quando o cara que tá casado fala que, filho, vão embora, fujam desse cara, esse cara tá mentindo, né? Se tivesse ruim, ele já teria se separado, né? Então, né, isso não funciona, isso é papo pra boi dormir, gente, não funciona, né? Se relacionar com uma pessoa casada você já tá tóxica, né? Para você já aceitar ser regra 3, você já tá tóxica, né? Você precisa fazer um trabalho em você mesma. Porque para você aceitar ser a outra do relacionamento, é porque sua autoestima tá muito ruim mesmo, né? Tá um problema que você tem que resolver, né? Então, depois aí a pessoa vem falar, ai meu Deus, eu tive problema, eu me relacionei com um homem casado. Tipo, então você se relacionou com um homem casado, você estava esperando o quê? Que fosse dar certo? Não, ele não ia largar outra, né? Pra ficar com você, né? Então, é simples assim. As pessoas têm que ver as coisas como são, que é aquilo que a gente falou lá do Maquiavel. As coisas são como são, né? Então, se o homem casado já procura uma outra mulher, ele já é um cara podre. Ele é podre, ele é tóxico, ele é nojento, né? Ele é nojento. Um cara desse tem que ficar sozinho mesmo, né? E a mulher que entra, a mulher ou o homem que entra nesse relacionamento, eles já estão se colocando, né? Como um lixo, como uma migalha no relacionamento. O problema é com eles, a autoestima deles é baixa. Né? Então esse é o carente. O carente geralmente ele é assim, ele tá com problema, ele tá carente, ele precisa, sabe, de alguém. Então, fujam desse homem, ele é tóxico, isso é armadilha, isso é papo furado de sedução, tá? Papo furado. O comediante, gente, é aquele cara, eu conheci o Marcelo assim, inclusive ele era sensei. Fica contando, tudo ele conta piada. O tempo todo brincando, contando piada, falando bobagem, dando risada. Ele é infantil, né? É aquele cara que todo mundo acha que é simpático, legal, entendeu? Então, mas ele faz isso é uma estratégia de sedução, para seduzir a mulher, né? É uma estratégia de manipulação e de sedução, tá? Então, ele usa essa estratégia para enrolar a mulher, tá? Eu vi mesmo um suicídio que tinha essa estratégia, tá? Então você ficava rindo. É uma pessoa bem vazia também, geralmente, tá? É um cara que não tem profundidade nenhuma. Ele não consegue, né? Ele não consegue se aprofundar em nada. Ele não é sério, ele não se leva a sério, não leva ninguém a sério. Ele nunca levou a sério mulher nenhuma, tá? Então, mas ele seduz, né? Além da beleza, né? Geralmente ele é um cara sedutor, beleza? Ele fica só fazendo brincadeirinha, sabe? Aquela coisa vazia, sem conteúdo, tá? Então, é um comediante tóxico também, tóxico.
A gente tem depois, por último, um mentiroso patológico. Bom, esse, gente, eu acho que todos os homens meio que se enquadram nisso, né? É o cara mentiroso, é aquele cara que cria mesmo. Ele cria um personagem dele mesmo, né? Ele é a persona social, que eu vi em vários Sensei de Aikido. Impressionante, os Sensei de Aikido são experts em criar personas sociais do que eles não são, tá? Muito, muito. No mundo marcial é muito comum, né? É um mentiroso patológico, tá? Ele cria uma persona social do que ele não é. Aí conforme você vai convivendo, e se você tiver um olhar mais crítico e aguçado, você vai entender que não é bem assim, tá? Então, o mentiroso patológico é esse. Ele cria uma persona social, né? Cria um personagem, né, nele para seduzir a pessoa, mas ele não é aquilo, né? Altamente tóxico. Então, gente, são personagens muito comuns. Não, praticamente eu conheço um monte de homens que se enquadrariam nesses tipos, tá? E no mundo marcial, então, impressionante. Então, assim, acho que as mulheres devem pensar, né? Tomar cuidado, se valorizarem mais, se preocuparem mais com elas, né? E evitarem, fugirem dos relacionamentos tóxicos, porque eu acho que hoje em dia tá tudo muito tóxico, né? As pessoas estão bem tóxicas. Então, eu acho que o melhor é ficar sozinha mesmo, né? Ficar numa boa sozinha. E o mundo marcial é altamente tóxico, né? As pessoas são bem, os homens são bem tóxicos mesmo, e as mulheres também são. E é uma toxicidade, né, nos dojos. Você vê, né, senseis, homens, colegas, todo mundo muito tóxico, né? Eu não indicaria nenhum marcial, tá? Para nenhuma mulher, sinceramente, nem para minha inimiga eu indicaria um marcial, né? Sensei de Aikido, então, ó, fujam, porque senseis, não só de Aikido, mas no geral, tá? Porque o que eu vi no mundo marcial, de comportamento desses homens, foi uma coisa impressionante. Eu não me relacionaria com eles, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Até no dojo foi bem difícil me relacionar com eles, né? No dojo, imagina, né? Um relacionamento pessoal, de jeito nenhum, jamais, né? Acho que as mulheres, elas têm que se preservar. Eu acho que a defesa pessoal, ela vem bem antes do embate, né? Ela começa já na escolha que as mulheres fazem, né? De uma pessoa para ter ao lado, né? Já começa aí. Então é isso, gente. Então, até e feliz dia sem namorados, mas com você mesma e feliz e em paz. Até, gente.